O primeiro conceito é um conceito secular. De acordo com Aurélio, diz que soberania significa poder ou autoridade suprema, sem restrição. É assim que Aurélio interpreta o termo soberania. Mas vamos a uma outra definição. Assim diz Champlin a respeito do termo soberania vinculado a Deus. Quando o termo soberania é aplicado a Deus, o termo indica o total domínio do Senhor sobre a sua vasta criação. Como o soberano que é, Deus exerce de modo absoluto a sua vontade, sem ter de prestar contas a qualquer vontade finita. Aleluia! É isso que é ser soberano. Qual dos homens poderia falar aqui essa noite que tem uma vontade soberana? Que poderia dizer que a sua vontade pode ser exercida de modo absoluto? Nenhum de nós, certamente. Sem ter de prestar contas a qualquer vontade finita. Aleluia. O próximo conceito, por favor, é de Tozer. Ele diz assim: a soberania de Deus é atributo pelo qual ele governa toda a sua criação, e para ser o Deus soberano, ele tem de ser onisciente, todo-poderoso e totalmente livre. O que significa simplesmente que ele deve ser livre para fazer o que bem entender, em qualquer lugar, em qualquer momento, a fim de cumprir seu propósito eterno em cada um dos pormenores, sem interferência. Se não fosse totalmente livre, Deus não seria completamente soberano e, consequentemente, não seria Deus. Creio que não há necessidade alguma de explicar o que Tozer está dizendo. Ele afirma que Deus, para ser soberano, ele tem que ser onisciente, ele tem que ser totalmente livre, totalmente. Nenhuma vontade pode superar a vontade de Deus, ou possa impedir que a vontade de Deus se cumpra. E aqui nós estamos num problema, porque o homem constantemente tem colocado a sua vontade como sendo imperativa. E aí nós então fizemos uma conclusão, juntando todas essas informações, que seria o próximo conceito: soberania. Concluímos que o verdadeiro e único Deus é o Deus soberano, que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Sem intervenção nem conselho algum, Deus age de acordo com o seu plano, elaborado antes da fundação do mundo, o qual determina a origem, o curso e o fim de todas as coisas. Nós colocamos como sendo o resumo dessa definição, Efésios capítulo 1, versículo 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, baseado nesta informação de Efésios, gostaria de fazer uma pergunta à igreja: Deus faz quantas coisas conforme o conselho de sua vontade? Todas as coisas, tudo ele faz, não somente algumas, mas todas. E todas as coisas que ele faz conforme o conselho de quem? Quando Deus tem que realizar algo, ele tem que prestar contas a alguém, porque ele faz, do modo como ele faz. Alguém poderia se levantar para ser um conselheiro de Deus, para falar como Deus deveria fazer? Há muitas pessoas que hoje, achando-se deuses, ou fazendo a si mesmo deuses, conforme Paulo fala aos Romanos capítulo 1, querem colocar a sua vontade ou o seu entendimento acima do próprio Deus, o seu poder humano acima do próprio Deus, quando dizem: Deus não poderia fazer assim, Deus deveria fazer deste modo. Então, ao pensar, ao visualizarmos o Deus soberano, nós precisamos considerar alguns textos que falam deste poder que ele tem, que falam da sua liberdade de agir como ele quer e como lhe apraz.
Convido, portanto, os irmãos a lerem comigo Provérbios capítulo 16, versículo 4, nos diz assim: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Veja a parte A deste versículo: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins. Este versículo já começa a nos mostrar que nada existe por acaso, que nada do que foi criado para que fosse jogado ao léu, para que viesse a ter o destino que bem quisesse. Não sei quantos de vocês já estudaram esse aspecto, mas aqueles que creem que as coisas foram criadas por Deus e foram deixadas, cada uma pela sua própria natureza, para o seu próprio fim, isso é chamado de deísmo. Na história, o deísmo é o pensamento filosófico de que Deus cria e então ele abandona aquilo que ele criou, e o destino que aquilo quiser tomar, irá tomar, porque Deus, ele criou todas as coisas, mas divorciou-se da sua criação. Este é o pensamento dos deístas. Mas tem um outro pensamento que é o bíblico, que é chamado de teísmo, com T, que diz que Deus não criou as coisas e as deixou de qualquer modo, mas que Deus criou todas as coisas com um propósito, e não somente com um propósito, mas ele criou com um propósito, e portanto ele acompanha de perto todo o processo para que ele possa garantir que aquilo que ele criou e o seu fim possa se realizar completamente, e é o que está declarado em Provérbios 16, versículo 4. Veja o livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 16: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Amados, vejam o peso desse texto. Todas as coisas, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado nele, por meio dele e para ele. Onde é que você se encontra aqui? Onde é que está o eu? Ou onde está aqui o meu? Queridos, vivemos numa era antropocêntrica. Vivemos num tempo em que os homens se colocam como centro do propósito de Deus. Eles dizem, Deus é bom. Eles dizem, Deus existe. Eles dizem, Jesus morreu na cruz, para quê? Aí eles começam, para te salvar, para te curar, para te prosperar, para te enriquecer, para ti, de maneira que o evangelho desse século, de um modo quase que absoluto, é um evangelho em que o homem é o alvo de todas as coisas. Eu não estou aqui para negar jamais que Jesus não tenha morrido para nos salvar. Sim, ele morreu para nos salvar, morreu para nos curar, morreu para nos libertar, sim. Mas o homem tem que verificar que a Bíblia mostra que todos nós, os salvos, são e existem para a glória de Deus. Então não é Deus que existe para o homem, não é Deus que existe para dar tudo quanto o homem precisa, mas Deus criou o homem e portanto o homem existe para Deus. É o inverso. Ao invés dos homens irem em busca deste Deus para receberem, os homens deveriam ir a Deus para adorá-lo pelo que ele é. Deus é Deus. Deus é soberano. Deus é tudo. E a Bíblia diz que nele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então nós podemos declarar que Jesus morreu para nos salvar. Aleluia. Podemos declarar que Jesus morreu para nos curar. Aleluia.
mas que essa salvação, que essa cura, que essa libertação e que toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes são para a glória de Deus. E no fim de todas as coisas, todo o universo irá convergir para a pessoa dele. E diz o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, versículo 10 em diante, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Aleluia.